brilhantes, pastor Edinaldo de Carvalho. Pastor Edinaldo. Da escatologia bíblica. Amém. O pastor Edinaldo de Carvalho faz parte do ministério da Assembleia de Deus e que tem uma teologia que ele vai explicar. É dispensacionalista, é amilenista, como é que funciona essa questão. E a primeira parte que está aqui para nós tratarmos, pastor Edinaldo de Carvalho, seria a questão realmente da dispensação. Quando que surgiu o dispensacionalismo e o que tem a ligação da 70 semana com o dispensacionalismo? Bom, o dispensacionalismo surgiu no Éden. É um equívoco pensar que ele nasceu com John Nelson Darby, como os opositores do dispensacionalismo costumam dizer, que é uma doutrina recente, de 2 séculos atrás, que surge com Darby, e que Darby é que faz a separação da igreja e Israel e tal. Quer dizer, não foi Darby que inventou isso. Isso aí é bíblico. Se você entender as profecias e conhecer o plano de Deus para Israel e para as nações, nós vamos entender que Israel tem que ser o lugar próprio, o seu chamado próprio, não é? E as profecias mostram que o chamado de Israel começa no chamado de Abraão, e ele só vai se concretizar, quer dizer, Israel só vai atender o chamado no período tribulacional, no dia de angústia de Jacó ou na 70ª semana de Daniel. Então, essa pecha de que o dispensacionalismo é de John Nelson Darby, não é verdade. Isso aí é uma maneira de se oporem a essa visão da separação da igreja e de Israel. E todos quanto tentam juntar os dois, desenvolve uma teologia, né? Uma teologia da substituição, querendo substituir Israel pela igreja, anulando as profecias veterotestamentárias e aplicando a essas profecias apenas à igreja. Isso aí não tem sentido. A igreja não foi vista do Gênesis até Malaquias. Do Gênesis a Malaquias, a igreja era invisível aos olhos dos profetas de Israel. A igreja se pronunciou já quando o Senhor veio à Terra na sua epifania, não é? E realmente deu o sentido da igreja. E aí deixou bem claro de que a igreja terá um tempo na Terra e depois, na sua saída, no seu arrebatamento, no seu rapto, entrará então a figura da nação de Israel e as demais nações para serem julgadas e então com isso aplainar, né? Preparar o caminho para a volta de Jesus Cristo. A 70 semana de Daniel, então ela está em fase de cumprimento, pastor Edinaldo, já que nós temos a ideia amilenista que ela está em fase de cumprimento ou ela é para o futuro? Não, ela foi cumprida na sua parte majoritária. Das 70 semanas que Deus deu a Daniel para fazer aquilo que Daniel suplicou a ele, que nós temos que entender o seguinte: as 70 semanas, elas, na verdade, são resultados de uma súplica do profeta Daniel. Daniel orava, pedia a Deus para que ele restaurasse a cidade santa, a cidade de Jerusalém, e restaurasse o povo de Israel. Daniel estava no cativeiro nesse momento. E Deus disse para ele: olha, a tua oração foi ouvida. E eu vou fazer isso que você quer. Mas eu vou dar um prazo para eu cumprir isso. Eu vou dar um prazo de 70 semanas de anos. E esse prazo de 70 semanas de anos corresponde a 490 anos. 70 vezes 7.
Então, isto, Daniel, diz o texto, não é para os teus dias. Isso que tu me pedes não acontecerá durante o teu momento civilizatório. Isso estão para acontecer para os últimos dias, os dias finais, porque Deus já estava, claro, sabendo que os judeus não aceitariam o Messias quando ele viesse na primeira vez. E quando o Messias veio na primeira vez, não é? Yeshua, e passavam-se dessa promessa que Deus fez 483 anos, dos 490. Só que, pelo fato de Israel não o receber como Messias, essa cronologia parou, foi sustada, o relógio parou seus ponteiros. E só começará a funcionar a última semana de Daniel, a 70ª, quando a igreja sair da terra e quando iniciar o processo de contrição de Israel para reconhecer o Yeshua como o Mashiach. É aí que vai entrar a última semana, que são os 7 anos da grande tribulação. Maravilha. Tem alguma relevância com Elias? Porque Elias fez 3 anos e meio no chove e depois ele cumpriu 3 anos e meio lá com 40 dias no deserto, um caminhando para o deserto. Não tem relação? A única comparação que tem com Elias é a similitude do seu ministério. Na época de Acabe, no século 8 a.C., e agora, quando ele voltar à terra, porque Elias vai voltar à terra, como diz Malaquias, capítulo 4, eis que vos enviarei o profeta Elias, e não é João Batista, porque João Batista também não foi aceito pelos judeus da época, da primeira vinda de Jesus. Então virá Elias para anunciar que o Messias está chegando e que o Messias, que Israel está fazendo o pacto, que é o anticristo, não é o verdadeiro Messias. Foi exatamente isso que Elias pregou na época de Jezabel e de Acabe, dizendo, olha, larguem Baal e se voltem para Yahvé. Então há uma similitude, um paralelo, uma comparação, uma semelhança do ministério de Elias na época de Acabe com o ministério de Elias agora no período da grande tribulação. Espetacular. Para anunciar a vinda de Yeshua novamente. Maravilha. O dispensacionalismo, que é a segunda pauta, pastor Edinaldo de Carvalho, vai trabalhar a ideia da fase 1948, que também coincidiu com o surgimento da ONU. Qual a relação do Estado de Israel, aliás, o ressurgimento do Estado de Israel em 1948 e coincidindo com a criação da ONU em 1945? Tem alguma ligação profética? Como é que podemos trabalhar? Toda ligação. O mundo avançou de maneira acelerada a partir do momento que o povo de Israel, espalhado por toda a terra, durante cerca de 2.000 anos, 1.950 anos, começa a voltar para a Eretz Israel. Isso, na verdade, começou em 1882 a 1904. Esse período histórico é conhecido como a primeira Aliá. A primeira Aliá foi exatamente o movimento que trouxe 25 mil judeus da Rússia, do Iêmen e de outros países periféricos de volta para Israel. Um grupo de 25 mil judeus foram se chegando e se plantando ali às margens do mar Mediterrâneo, montando uma barraquinha, comprando uma barraquinha dos beduínos e ali ficando, e hoje ali é Tel Aviv. Então, esse movimento que começou em 1882 para 1904 é considerado a primeira Aliá. A partir desse momento, depois teve a segunda Aliá, até 1914, a terceira Aliá, até 1935,
e assim os judeus foram chegando à terra, até que, em 29 de novembro de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial e do vexame que as nações passaram pela ignomínia do assassinato em massa de judeus, eles não tinham onde colocar a cara. Temos que devolver essa terra para esse povo. E aí, baseado na declaração do Lord Balfour, de 1917, já naquela época da Primeira Guerra Mundial, reconhecendo que a Palestina pertencia a Israel, baseado nisso, o brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a sessão 181 da ONU, no dia 29 de novembro de 1947, quando a ONU, reunida, recém-criada também, devolve, então, parcela daquela terra original a Israel. Para ser preciso, 13% apenas, porque os 87% entregaram à Jordânia. E, a partir desse movimento de 1947, os judeus continuaram a regressar à terra, até que, em 14 de maio de 1948, o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, leu a Carta de Independência da Nação de Israel, hoje onde tem o Museu da Independência, em Tel Aviv, leu em hebraico, que é um outro milagre, porque a língua estava sendo restaurada, e ali as bandeiras da Inglaterra, protetora da terra, desce dos mastros em Israel, em Jerusalém, em Tel Aviv, em outros lugares, e sobe a bandeira de Davi, ou a bandeira de Israel, com o Madem de Davi, declarando a independência da terra, replantando a nação hebraica. Esses dois feitos históricos, eles têm cumprimento nas profecias de Isaías, capítulo 66, 8. Uma terra num só dia e uma nação de uma só vez. Portanto, as profecias se cumprem, mostrando o retorno de Israel para a sua terra, para preparar o caminho do Cristo. Porque Yeshua não pode voltar se o seu povo não estiver pronto para recebê-lo. E o povo de Yeshua não é a igreja. O povo de Yeshua, o povo de Jesus Cristo, é Israel. A igreja não é povo de Jesus, a igreja é noiva e será esposa. O povo terrestre, o povo entre as nações do carpinteiro de Nazaré, é o povo de Israel. Por isso, nem sequer Jesus veio para a igreja, porque quando ele veio, a igreja sequer havia sido instaurada. E o João, capítulo 1, diz logo: eis que ele veio para o que era seu. Seu é a sua nação. E os seus, os judeus, não o aceitaram. Mas todos, aí já tem o arquétipo da igreja, mas todos que o aceitaram, Deus deu o poder de serem feitos irmãos de Jesus, ou filhos de Deus. Então, a igreja ela foi agregada, ela foi enxertada no ramo original, que é Israel. Maravilha. A tratativa que Deus tem para Israel, ela começou em 1948, só para encerrar esse bloco, pastor Edinaldo, ou ele terá ainda uma tratativa direta com Israel para o futuro, que é o período da grande tribulação? E a ONU, a questão da ONU também, e o papel profético, já que foi erguido aí há 6 meses atrás aquela imagem de leopardo, com a relevância com Apocalipse 13, quando diz a imagem da besta. Tem alguma coisa a ver a imagem da besta com a estátua que a ONU colocou lá na frente da sua sede? Tem tudo a ver, tudo tem tudo a ver. Porque as profecias falam que isso tudo ia acontecer. Na verdade, o processo de Israel não começa em 1948. Começa nas profecias. As profecias bíblicas já dizem que Deus iria espalhar Israel por todas as nações, que nem aqueles daquela geração
nem seus pais conheceram. Então, essa profecia não se trata ao cativeiro babilônico, nem no cativeiro egípcio, que isso foi depois do Egito. Se trata da diáspora, iniciada no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. As profecias dizem, portanto, que Israel iria ser espalhado. Veja só esse texto. Amós, capítulo 9, versos 9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. É uma profecia que diz que o povo seria espalhado. Olhe outro, Levítico 26, 33. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Nem no cativeiro babilônico as cidades de Jerusalém ficaram desertas. Isso só se aplica à diáspora depois do ano 70, que terminou agora concluindo a independência da nação em 1948. Então, esse movimento de espalhamento e recongregação não é um espalhamento proposto nem por força militar das nações. É um espalhamento e uma recongregação pelo próprio Deus. Olha que diz aqui o texto de Jeremias 31, 10, que parece que é do cativeiro babilônico, que pode se aplicar ao cativeiro babilônico, mas se aplica também à diáspora do ano 70. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Outra, Jeremias 32, 37. Eis que os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, a terra própria deles, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Nesse texto existem várias profecias. A profecia da diáspora, a profecia do reajuntamento e a profecia do milênio, quando Deus terá Israel como seu povo novamente, porque finalmente eles reconhecerão a messianidade do carpinteiro de Nazaré. Oh, glória a Deus. Pastor Edinaldo de Carvalho, brilhante, espetacular ao vivo aqui no canal Análise Teológica. Pastor Edinaldo, é necessário aqui, antes de entrarmos na marca da besta, tem alguma diferença entre a imagem e a marca da besta, que é a próxima pauta, é a marca. Mas vamos encerrar o assunto da imagem. O que seria a imagem da besta citada em Apocalipse 13? Ou é a mesma coisa, imagem e marca é tudo a mesma coisa? A imagem da besta é a personalidade da besta, o caráter da besta e o ministério da besta. A besta que vem do mar e a besta que vem da terra são dois personagens bíblicos que, ao meu entender, já estão na terra, encarnados, embora ainda não evidenciados, ou seja, revelados. A palavra besta significa autoridade, significa governança. Essa primeira figura da besta começa a ser evidenciada no livro de Daniel, capítulo 7, quando Deus mostra a Daniel os poderes do mundo gentílico que haveriam de acontecer no mundo a partir da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, no ano 586 a.C. No ano 586 a.C., começa o tempo dos gentios, ou seja,
o tempo das nações. Seria o tempo em que as nações pisariam em Jerusalém e Jerusalém não teria mais a sua independência. Isso começa quando Nabucodonosor invade Jerusalém e tira de lá os sábios, os letrados, os escribas, e leva para a Babilônia, entre eles Daniel. Então, Daniel é recrutado para poder interpretar o sonho de Nabucodonosor, que vislumbrou em seu sonho ou em sua visão uma estátua gigantesca, amedrontadora, composta de 4 minerais nobres, mais o barro. E na interpretação que Daniel entregou a Nabucodonosor, ele mostra que o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro seriam poderes gentílicos que surgiriam a partir de Nabucodonosor. Então, ali ele diz, olha, Nabucodonosor, a cabeça de ouro é o teu governo, porque tu és rei de reis, sobre homens e animais tu governas, mas o teu reino vai findar, e virá outro reino depois de ti, que será mais duro e mais perene, que foi a Pérsia, que dominou a Babilônia, se colocou como reino de Ciro, de Cambises, e na visão da estátua, era representada pelo peito de prata da estátua. Mas que essa também vai passar e virá outro reino, que foi exatamente de Alexandre o Grande, o reino greco-macedônico, que dominou a Pérsia e se expandiu por toda a Europa, a Ásia Menor, e se estabeleceu como o grande reinado da Grécia Macedônica. E depois a Grécia Macedônica deu origem ao Império Romano, que é representado na estátua pelas pernas de ferro. E ainda diz a profecia que no final do Império Romano, e ainda estamos vivendo o Império Romano não morreu. Hoje a Europa, a ONU, já que você citou a ONU, a Igreja Católica, toda a cultura jurídica, todo o entretenimento mundial são decorrências da cultura greco-romana. Portanto, a Roma está viva. De Roma sairá aquele que vai fazer aliança com Israel, que vai se colocar como Deus, que é exatamente o anticristo. O anticristo vem dos pés de ferro, simbolizado pela estátua que Nabucodonosor viu. E o barro significa Israel, o barro na mão do oleiro. O barro na mão do oleiro não é a igreja, como muitos pastores pregam por aí, porque nós somos barro na mão do oleiro, nós temos que descer à casa do oleiro para que o oleiro nos quebrante e nos faça jarro novo. Isso não tem sentido para a igreja. A igreja não é barro, barro é uma substância da terra. A terra tem como povo Israel, não a igreja. A igreja é cidadã celestial. Lá em Jeremias, capítulo 18, fica bem claro, quando Deus diz, Israel, tu és barro em minhas mãos. Exatamente esse barro, Israel, é que vai fazer aliança com a parte do ferro de Roma. E essa aliança entre o barro e o ferro será rompida quando Israel não aceitar que o anticristo cesse o sacrifício e a oferta de manjares e se coloque como Deus no terceiro templo que já está para ser construído. E aí Israel rompe o acordo, então começa a batalha, o preparo para a batalha do Armagedon, onde 2/3 dos judeus irão perecer. Mas nem Jerusalém, nem os judeus desaparecerão como um todo, porque 1/3 dos judeus serão preservados
pelo Senhor. É a figura da mulher vestida de sol, do capítulo 12 de Apocalipse. Esta mulher fugirá para o deserto, na bacia de lavar de Deus, Edom, Amon e Moabe, na terra de Esaú, onde hoje é o sul da Jordânia, propriamente numa cidade chamada de Petra, onde esse 1/3 se refugiará, porque o anticristo não chegará neste lugar. E esse 1/3, o Senhor, quando vier, não vem direto ao Monte das Oliveiras. Primeiro ele passa em Edom. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 63, diz assim: quem é este que vem de Edom? Que suas vestiduras são gloriosas, seus mantos são talares, e estão salpicados de sangue. É ele que fala em salvação, o próprio Jesus Cristo. Primeiro ele vai lá para aqueles judeus que estão lá refugiados, amedrontados, achando que vão perecer totalmente, e aí o Senhor chega e se apresenta a eles: sou eu, Yeshua HaMashiach. Por isso que ele traz os cravos ainda em suas mãos, para que aquele contingente que Paulo, em Romanos capítulo 9, chama de remanescente fiel, que converta a Yeshua e entre com Yeshua durante o período milenar, com Yeshua e com a sua esposa, já ataviada, já galardoada, que é a igreja fiel e verdadeira. Oh, glória a Deus. Ao vivo aqui no canal Análise Teológica, pastor Edinaldo Carvalho Brilhante. Pastor, eu gostaria de perguntar também, aí, já que o pastor tocou nesse assunto que é espetacular, sobre a questão do falso profeta e a questão de Roma imperial e Roma papal. Como é que colocar o Papa dentro da profecia, já que o pastor citou que o anticristo então seria judeu, já que cumpriria a profecia que Jesus: eu vim em meu próprio nome, eu vim em nome do meu Pai, vocês não receberam. Outro virá em seu próprio nome e é esse vocês receberão. Este será o anticristo ou Inico? E qual profecia então ficaria para o Papa, já que se ele vai cumprir algum tipo de profecia? Eu não digo o Papa, eu digo a besta que vem da terra. Porque são dois personagens. A besta que vem do mar, que é o anticristo, a besta é o governante. Eu não falei, mas, por exemplo, esta visão da estátua de Nabucodonosor, ela é entregue a Daniel, no capítulo 7, representada por animais, por bestas feras. A cabeça de ouro da estátua é simbolizada em Daniel capítulo 7 como um leão, com 4 asas. Um leão é uma besta. Quem é o leão com 4 asas? Nabucodonosor. O imperador, a autoridade, a besta. Depois, o peito de prata da estátua, vista no capítulo 2, como a Pérsia, é vista no capítulo 7 como um urso, outra besta. Então, o urso do capítulo 7 é a Pérsia. Aquilo que simbolizava na estátua os quadris de bronze é visto no capítulo 7 como um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. É o reino greco-macedônico. Por que 4 cabeças? Porque depois da morte de Alexandre, seus 4 generais assumem o poder. E por que 4 asas? Porque Alexandre conquistou a Europa e a Ásia Menor velozmente, muito rápido. E depois, as pernas de ferro da estátua é vista no capítulo 7 como um animal híbrido, que é o leão, o urso e o leopardo misturado. É exatamente essa imagem que colocaram lá na praça, na ONU, simbolizando um novo tempo, um novo momento. Era uma imagem semelhante àquela: cabeça de leão, asas e dentes de urso, patas de urso, dentes de leopardo,
simbolizando a junção dos reinos humanos. Só que lá no capítulo 2 de Daniel, Daniel diz para Nabucodonosor que uma pedra, sem auxílios de mãos humanas, sai de uma montanha e golpeia o pé da estátua. E essa estátua cai. E todo elemento de que ela é preparada se dilui, de maneira que qualquer brisa pode levar seus vestígios para longe. E ele diz que esses elementos são os reinos dos homens, que haverão de ser constituídos da época de Nabucodonosor até os nossos dias. Mas eis que esta pedra, que virá destruir os reinos humanos, também é um reino. Só que é um reino sempre eterno. É um reino eterno. E este reino não passará a outro reino, que é exatamente o reino de Yeshua HaMashiach para o milênio. Ninguém vai substituir Jesus do reino milenar. Somente o final da história humana, quando todos os ímpios forem levados ao trono branco para julgamento e atravessar o tempo quântico para novos céus e nova terra. Amém. Pastor Edinaldo de Carvalho, eu costumo muito fazer relação dos 10 dedos da estátua de Daniel com Apocalipse 17, versículo 19, onde diz: os 10 chifres que viste são 10 reinos. Então esses 10 reinos que nós vimos em Apocalipse 17 seriam os 10 dedos da estátua. Esta assimilação é feita por muitos historicistas, até mesmo dispensacionistas. Já vi fazer esta assimilação. Ela é correta ou ela não é correta? Porque em Apocalipse 17 e 19 mostra ali que é para o futuro. Eles receberão juntamente com a besta o poder para reinarem por 1 hora. E segundo a maior interpretação ali, esses seriam os 10 reinos que estão se formando no Clube de Roma, o Mercosul, as alianças na Europa, que em América Latina também, com os Estados Unidos e Canadá. Seriam blocos econômicos? O que seriam os 10 chifres que narra Apocalipse 17, 19? São nações líderes na economia e no poder militar. Para mim, não necessariamente 10, mas todas aquelas que fazem parte do poder das trevas e que vão liderar a marcha contra Israel. O número 10 é o número pleno, não necessariamente 10 unidades, mas o número completo de nações que se voltarão contra Israel. São essas nações que vão capitanear o exército militar único que está sendo proposto pela Agenda 2030 da ONU para, no momento oportuno, comandar os exércitos nacionais. Nós estamos em fase de que as soberanias nacionais estarão subordinadas a esse poderio que está vindo da Europa, e o protótipo disso é a ONU, não é? Montando um protocolo global, que é a Agenda 2030, que é um protocolo jurídico para que todas as nações obedeçam e sejam tidas como vassalas da suzerania romana, do comando romano sobre as nações. Espetacular. Pastor Edinaldo, a gente entramos mais profundamente aí na questão da Agenda 2030 e aí 2023 também, porque tem muitos teólogos colocando que será o começo da grande tribulação, a data de 2023, e aí que é justamente aqui, mostra o próximo quadro, a marca da besta. O próprio Itaú lançou uma propaganda onde foi colocado ali, estipulado uma data limite para o ser humano começar a ser marcado com uma marca. Ela é física e espiritual? Pode ser um microchip? Não. A marca da besta, ela só vai ser implantada quando a tecnologia 6G estiver em vigor plenamente. A marca da besta é um instrumento de controle e será algo tão fascinante
que não será algo obrigatório. As pessoas irão correr alucinadas querendo a marca da besta, porque a cegueira espiritual, a ignorância, fará com que o povo do mundo corra atrás desse benefício do governo central da nova ordem mundial. A marca da besta será um grande benefício. Ela será totalmente articulada com a inteligência artificial, com a tecnologia do 6G e a tecnologia quântica, não mais binária, e sim quântica. Essa marca favorecerá a todos que a tenham para terem acesso a tudo, para poderem viajar, para poderem comprar o que quiserem, para poder ter acesso às repartições públicas, para poder fazer concursos, para poder trabalhar aqui, ali, acolá, onde queiram. Por isso que o Apocalipse capítulo 13 diz que quem lê entenda, nem todos identificarão, mas alguns saberão que a marca da besta é a marca do anticristo. E aí recusarão esta marca. E para estes que recusarão, serão perseguidos, mortos, decapitados, metralhados, fuzilados e mortos, porque não aceitarão a marca da besta e só vai haver um lugar para refúgio, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que no Apocalipse capítulo 20, versos 4, diz que estes, embora degolados, porque deram testemunho da palavra e não aceitaram a marca da besta, Apocalipse capítulo 20, versos 4, confira, esses morrerão, mas ressuscitarão e entrarão no milênio com o Senhor para governarem com o Senhor durante os 1000 anos. A relação, pastor Edinaldo, da marca da besta também faz para o tempo futuro. E lembramos aí que o pessoal está falando em 2023 como uma data emblemática, os 7 anos de tribulação, a Agenda 2030. A pergunta que fica é, porque eu me lembro que Jesus narrou a sua volta como dores de parto. Então será que Deus que vai provocar o apocalipse ou de fato aí o ser humano é que está provocando o apocalipse? Então dores de parto, a relação que eu faço é que é o ser humano que está fazendo, forçando a volta de Cristo, porque quando uma mulher está para dar o parto, ela faz muita força. Então não foi Deus aí, a sua misericórdia seria infinita se o homem não a provocasse. Então Apocalipse aí conforme a Agenda 2030 e até a partir do ano que vem, onde será colocado esse teste que já está sendo feito na China, que é um país comunista, onde as pessoas já estão ali sendo subordinadas a isso, para que depois venham usufruir do governo. Este é o protótipo, o modelo que estará entrando em execução no mundo inteiro. Se é a marca da besta ou não, o pastor Edinaldo colocou aqui muito bem, não sabemos, mas será usada a tecnologia pelo anticristo. Então a pergunta que fica, pastor Edinaldo, o apocalipse será provocado por Deus ou é o ser humano que provoca, como a Agenda 2030 da ONU tem apontado? E qual o perigo dela, já que ela vem com uma roupagem de que será a solução para o planeta? Quem sente dores de parto é a mulher. A mulher é Israel. A mulher que recebeu a semente lá no Gênesis é Israel. A mulher de Jeremias, no capítulo, me parece, 22, não me lembro agora, chamada de primípara. A primípara é a mulher que dará à luz pela primeira vez. Quem é essa mulher que ainda dará à luz? Israel. O grande imbróglio disso tudo é para forçar Israel a receber Jesus como Salvador e como Messias. Essa mulher que está para dar à luz sente dores terríveis. Por isso que lá em Mateus capítulo 24, Jesus falou assim, olha, ainda não é o fim, mas a mulher já está sentindo dores. Israel irá passar por um grande aperto, ao ponto que quando iniciar o segundo período da grande tribulação, as tropas do anticristo reunidas lá em Asdralon, no sopé do Monte Carmelo, estive lá, e todo o espaço já liberado,
para qualquer momento da cumprimento da profecia, as nações emprestarem ao anticristo tropas, e equipamentos, e armas, para que o anticristo desça contra Jerusalém. Esse momento são as dores de parto de Israel. E nesse momento haverá uma fuga do remanescente fiel. 1/3 da população judaica se refugiarão em Petra, no sul da Jordânia. Atravessarão o Jordão e se refugiarão nessa cidade de pedra, nas cavernas, até que passe a ira. Essa mulher refugiada, ela sente as dores do parto, até chegar o momento de reconhecer Jesus como Salvador e como Messias. Aí o parto será concluído. A grande tribulação, respondendo mais diretamente à sua pergunta, ela tem 2 vieses, ou seja, tem 2 origens. A origem divina e a origem humana. A origem humana, os processos já estão prontos. Nunca em nenhuma história da humanidade a indústria bélica produziu tanto como nas últimas décadas. E não apenas armas semelhantes à Primeira ou à Segunda Guerra Mundiais, mas armas de alta letalidade, armas que vão danificar o planeta de forma extraordinária, armas com grande capacidade de matança, isto provocado pelo próprio homem dando um tiro no seu próprio pé. A outra origem da grande tribulação é a origem divina. Quando acontecer milagres e desequilíbrios cósmicos, quando irão chover meteoros sobre a Terra, entre eles o absinto, que é um meteoro de grande proporção, que virá colidir com a Terra, e a astronomia moderna já fala de que astros já cruzam a escala de Turing, mostrando que existe periculosidade para choques de meteoros com a Terra, e isso não precisa os astrônomos nos falarem, porque a Bíblia diz que isto vai acontecer. Portanto, imagine meteoros colidindo com a Terra e mais os homens matando-se a si mesmos com armas altamente letais. Isso vai proporcionar o grande holocausto jamais visto no planeta Terra. Cerca de 4 bilhões de seres irão perecer. Por isso que o Apocalipse de Isaías, no capítulo 24, diz que poucos homens restarão na Terra. Haverá uma limpeza para o recomeço. Somente Yeshua, com o seu poder, poderá limpar a Terra para o governo do milênio. Por isso que o texto de Zacarias e de Ezequiel dizem que o Senhor, quando estiver na terra, reinando do monte em Jerusalém, haverá de fluir do limiar do templo, será do 4º templo, não mais do 3º, mas do 4º templo, um rio de águas vivas, e a metade desse rio correrá para o Mar Oriental, o mar que fica ao oriente de Jerusalém. É o Mar Morto. E receberão essas águas e viverá. Terá peixes e pescadores em abundância. E a outra metade são as águas que correrão para o Mar Mediterrâneo. Nesse momento, o Mar Mediterrâneo estará totalmente poluído, assim como o Atlântico, o Pacífico, o Índico, as geleiras descongelando rapidamente, a Antártica perdendo sua cobertura gelada, e aí essas águas que fluirão do limiar do templo em Jerusalém, correrão para o Mar Mediterrâneo e ali sairão pelo Estreito de Gibraltar, na Península Ibérica, e alcançarão o Oceano Atlântico.
entrarão pelos deltas dos rios, pelas fozes, e também nas matas ciliares, nos mangues, irão restaurar os plânctons, os berçários de peixes. E a Bíblia diz que por onde essas águas passarem, tudo será restaurado e renovado. E as águas do Atlântico terão acesso a todo o globo através da intercomunicação dos oceanos. E o planeta voltará a ser um planeta sadio por causa da presença do Senhor Jesus na Terra, que vai purificar não apenas o globo, mas inclusive a atmosfera, porque essas águas também serão evaporadas. E quando encontrar as camadas da atmosfera, irão restaurar os gases nobres, entre eles o ozônio, altamente salutar e benéfico à saúde do homem. E aí a Terra viverá o milênio de paz governado por Yeshua como nenhum outro tempo. Esse tempo é o Shabat Gadol, o 7º dia milenar da semana que Deus deu ao homem para viver na Terra. Espetacular, ao vivo aqui no canal Análise Teológica, pastor Edinaldo de Carvalho, Assembleia de Deus, um dos mais brilhantes especialistas na escatologia bíblica aqui no Brasil. E eu vou perguntar na próxima sequência a questão da Rússia, Gog e Magog, Amargedon, é a mesma batalha. A Rússia, ela vai destruir o planeta. E para encerrar, pastor, o milênio será uma reconstrução da Terra desfeita pelo homem, com todas essas armas biológicas, essas armas químicas que o homem vai usar no final dos tempos nessas duas batalhas. Elas serão batalhas militares, porque se forem, o mundo ficará numa catástrofe. E qual o papel do milênio nesse sentido? É reconstruir a Terra? Eu só quero fazer uma pequena correção na sua introdução. É que de brilhante eu não tenho nada. Eu sou apenas o zero antes da vírgula. Quem brilha é Jesus. Oh, glória. Ele é o sol do amanhecer. Eu sou apenas um faminto que me alimenta das escrituras, que me fazem bem à alma. E não me sinto brilhante. Apenas repercuto aquilo que não é meu, mas que por misericórdia do Espírito Santo do Senhor Jesus, vem à minha mente com muita clareza a respeito dessa cronologia que nós estamos realmente vivendo, e somos a geração de transição para que tudo isso aconteça. E como você mesmo disse, a Terra será restaurada no milênio. Jesus não iria reinar em um planeta em escombros. Por isso que um dos objetivos da vinda do Senhor, mais uma vez, é restaurar, como diz Atos capítulo 3, é restaurar todas as coisas. O Senhor não vai vir aqui fazer um passeio ou uma supervisão nos frangalhos e nos escombros promovidos pela fúria de Satã. Porque é Satã que induz aos homens ao pecado, é Satã que tem uma agenda da guerra, é Satã que bota na terra a discordância entre homens, é Satã que nos acusa dia e noite, e o Senhor virá para depor Satã. Por isso que lá no capítulo 20 de Apocalipse, enquanto o Senhor estiver reinando na terra, Satã estará preso. Satã não está preso hoje. Satã está em franca ação no Brasil e no mundo. Mas quando o Senhor voltar para governar o milênio, Satã estará preso. E aí o Senhor terá total liberdade e os homens não aprenderão mais a arte da guerra, diz Isaías. As armas de guerra se transformarão em arados para agricultar a terra, diz Isaías. As crianças poderão brincar próximo à toca da haste e do basilasco, porque essas serpentes mortíferas não lhes farão mal. O leão irá pastar junto com as ovelhinhas, e a ursa junto com a vaca.
As águas purificadoras irão purificar o planeta para que haja alimento em abundância. A reagrimensura das terras de Israel voltarão a ser como a antiga Canaã, do Vale do Egito, do ribeiro do Egito, até o Eufrates. Toda aquela terra será devolvida a Israel. E haverá estradas das nações até Israel, para buscar em Israel os favores do rei, porque o Senhor estará governando de Israel. E todo ano, em época de tabernáculos, todas as nações deverão mandar representantes para celebrar em tabernáculos em Jerusalém, em Jerusalém. Isso ano após ano, até se cumprir o milênio. No final do milênio, Satã irá ser solto novamente e voltará a seduzir as nações. Irá recrutar um grande número para segui-lo, mesmo que esse grupo tenha visto a maravilha do governo de Yeshua, estarão debandando para Satã. E aí entra o trono branco fazendo o juízo final. E aqueles que foram aprovados irão receber corpos novos para adentrar em novos céus e nova terra com o Senhor Jesus. E aqueles que forem reprovados, condenados, irão juntamente com o anticristo, o falso profeta, que já estarão no lago de fogo, juntamente com Satã, todos os anjos caídos e todos os seguidores do diabo para o lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes eternamente. Ô, glória. Pastor... Essa cronologia é inevitável. É inevitável. O homem, nos últimos dias, nesse tempo, tem seu coração voltado para a adoração a Satanás. O nosso país mesmo está debaixo de trevas espirituais. O Brasil é um dos últimos países a obstruir a agenda globalista, enquanto o atual governo estiver no governo. Por isso que, embora eu ore para que o governo atual permaneça pelo menos por mais 4 anos, eu tenho dúvida disso, porque eu preguei antes e já dizia que o Donald Trump ia cair, porque o Trump era uma outra obstrução à agenda globalista. E hoje o Biden é aliado a essa agenda globalista. E hoje, aqui no Brasil, o Bolsonaro é a obstrução a essa agenda. Mas tem um aí que esteve preso, assim como o Satanás estará preso. E agora voltará a seduzir a nação. Assim como o Satanás voltará a seduzir as nações depois de sua liberdade no final do milênio. E é muito triste. Eu vi hoje posts na internet dizendo: sou evangélico e voto 13. Eu não acho isso nada de mal. Pode votar, vote mesmo. Vá lá para o 13. Nós, que não votaremos no 13, não podemos julgar nem condenar esses irmãozinhos porque vão votar no 13. Porque esses irmãozinhos já têm a sua agenda, a sua pauta de preferência. A pauta da homossexualidade, a pauta do gênero, a pauta da corrupção, a pauta da negação de Deus, a pauta da esquerda, e são a escolha deles. Eles que se satisfaçam com essa pauta. Eles não são condenados miseráveis, não. São apenas cegos. E nós temos que orar por essa parte da igreja que está com os olhos enfiados no buraco e não estão olhando para cima, nem olhando para as Escrituras.
Maravilha. Pastor Edinaldo de Carvalho, já vamos chegar aqui no finalzinho, mas antes não podemos deixar de perguntar como não marcar data para a volta de Cristo, sabendo aí das questões do sétimo milênio. A Terra já passou por quantos anos de pecado e faz referência aí que o sétimo milênio será o ano de descanso. Então já estamos no segundo tempo, 45 do segundo tempo, pastor Edinaldo. Seria isso mesmo que a profecia está mostrando? Não podemos garantir que Jesus está voltando com a data, mas que esta é a estação, é? Não tenha dúvida. Lá em Êxodo, capítulo 20, versos 8, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E no versículo 9 diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, ali, nesses dois textos, o Senhor faz um divisor de águas. Ele fala do sétimo dia, que é o Shabat, e fala dos outros 6, que são dias do homem. Nesses 6 dias, farás toda a tua obra. Diz assim: o homem estará fazendo a sua obra conforme lhe dê no entendimento. Agora, no sétimo dia, é dia de santificação. Por isso que Satã será preso e que o Senhor estará na terra. Deus deu ao homem apenas uma semana de vida no planeta Terra. Uma semana milenar. São 7.000 anos, não passa disso. De Adão a Abraão já se passaram 2.000 anos. Para Jesus, para Deus, 2 dias. Porque um dia, para Deus, é como 1.000 anos. Como diz 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e Salmos 94. Então, se de Adão a Abraão já se passaram 2 dias, de Abraão a Jesus mais 2 dias, e de Jesus até a nossa geração mais 2 dias, é porque já se contabilizam 6 dias, ou seja, 6.000 anos, ou seja, 6 dias. Então, para se cumprir a semana, só falta um dia, ou seja, um milênio, que é o Shabat Gadol. Esses 6.000 anos, o homem governou de acordo com o homem caído lá do Éden, lendo o script de Satanás. A obra do homem é matar, roubar e destruir, nesses 6.000 anos. Mas isso terá que ter um fim. E esse fim é quando o Senhor retornar, para que o mundo se torne santificado durante o reino milenar dos 1.000 anos. E Maravilha. nós, querido Alexandre, somos a geração de transição entre este tempo e o tempo do milênio. E entre esse tempo e o tempo do milênio tem o tempo da limpeza, do expurgo, da catarse, que é o grande holocausto do período da grande tribulação, que são os 7 dias ou 7 anos desse período tormentoso pelo qual a humanidade irá passar. Oh, glória a Deus. Pastor Edinaldo de Carvalho, aqui então vamos entrar nas considerações finais. Foi brilhante esse programa aqui. Você contando com o seu like, compartilhando, deixando o seu comentário. Eu vou entrar aqui já já no chat, pastor, escolher pelo menos 2 perguntas para dar também aí à nossa audiência a possibilidade de interagirmos junto conosco. Mas antes, considerações finais, pastor Edinaldo Carvalho, sobre a Agenda 2030. Foi bonito aí o enredo criado, explicando o dispensacionalismo, a criação da ONU, a criação de Israel. Faltou alguma coisa, pastor, dentro dessa narrativa que realmente ela faz assim nos elevar a Cristo e cada vez mais ficar contundente do que as profecias estão se cumprindo. É verdade. Na verdade, a agenda da ONU ela se sintetiza em 17 ODS, são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e as suas 169 metas. Essas ODS falam numa linguagem politicamente correta, mas, na verdade, são sepulcros caiados.
É um engodo, é uma enganação. É uma enganação de tal monta, porque a verdadeira agenda da ONU ela está proposta, primeiro, no estabelecimento de um único governo mundial. Segundo, uma moeda única mundial não monetária. Isso já está em prática na China, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Os bitcoins são um arremedo disso aí, ou seja, é um protótipo disso, para que haja o controle monetário de tudo e de todos. Um banco central unido, um banco único mundial, um exército mundial unido para se organizarem contra Israel. Abolição da soberania nacional. As nações deverão obedecer a essa agenda mundial. A soberania nacional do Brasil sobre a Amazônia vai acabar. É só esse atual governo sair daí. Abolição da instituição família. Cancelamento da propriedade privada. Redução da população mundial. Por isso que essa luta para se oficializar o aborto. Controle sobre o crescimento e densidade populacional. Múltiplas vacinações obrigatórias. Renda básica universal para dar um cala-boca às pessoas. Implantação de um sistema tecnológico no corpo para controlar o homem em toda a sua expressão. O que muitos pensaram que era o chip, não é. O chip é dentro da pele. A marca é charagma, no grego, tem que estar visível. E a tecnologia da marca da besta é a 6G. Não é a 4G nem a 5G. A tecnologia 5G ela é 100 vezes mais veloz do que a 4G. Mas a tecnologia 6G ela é 50 vezes mais veloz do que a tecnologia 5G. Imagina isso. Computadores e todo o sistema tecnológico serão alterados para o sistema quântico. O sistema binário, é isso que nós estamos usando aqui agora, está fadado ao desaparecimento. Nesses próximos anos, iremos ver o transhumanismo. Cérebros de seres humanos sendo utilizados para equiparem corpos cibernéticos e biológicos. Implementação de uma classificação de renda social. Todo mundo vai saber quem é todo mundo e quem é na sua qualificação financeira e econômica. Inúmeros dispositivos eletrônicos destinados ao sistema 6G, isso para 2030. Então, eu não creio que a grande tribulação comece em 2023. Nós estamos em franco processo de implantação dessa estrutura jurídica da Agenda 2030. E o Brasil é um dos protagonistas disso. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, na pessoa do seu presidente, já declarou que está, diz ele, abre aspas. Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem se mantido firme, o seu compromisso firme de alcançar o Plano Global de Desenvolvimento traçado pela Agenda 2030 da ONU. Palavras do senhor Luiz Fux. Recentemente, em visita oficial à ONU, o seu secretário-geral, Antônio Guterres, elogiou e reconheceu a importância do trabalho desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal, convidando o tribunal a repostar esse modelo piloto
de implementação da Agenda 2030 a outras cortes supremas do mundo. O Brasil sai como protagonista do mundo jurídico para a implementação da Agenda 2030 da ONU. É lamentável, mas é verdade. Enquanto isso, a igreja dita evangélica no Brasil, salvo boas exceções, quero destacar e repetir, salvo boas exceções, mas na sua parcela majoritária, está encantada com Mamon, encantada com o mundo desse tempo, e faz uma liturgia totalmente anacrônica, uma vez que essas igrejas estão em crise de identidade, longe de se parecerem com a igreja de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que quer riqueza, barganha com Jesus, uma igreja voltada para os mantras, que são ministrados nos templos a título de movimento gospel, pregadores triunfalistas que pregam uma mensagem antropocêntrica de enaltecimento do próprio homem, nada de Deus. Outros são animadores de auditório. As agendas desses homens estão repletas. Até 2030. Muitos aí não têm nem agenda. Porque os pastores gostam disso. Para encher auditório. A igreja deixou de ser uma celebração em uma nave santa para ser circo, onde tem auditórios de entretenimento a todo gosto. Pastores que não sabem nada de escatologia, não pregam escatologia e nem convidam escatólogos para tirar as escamas dos olhos do povo. O povo parece aqueles passarinhos no ninho, com a boca aberta, carentes da palavra, do alimento do alto, mas só estão recebendo maná. Maná é a comida do deserto. Quem comeu maná morreu, disse Jesus. Poucos são alimentados com o pão do céu, que é a palavra. A igreja se desapaixonou das Escrituras e busca uma manifestação carismática de show, de gospelmania, de musicalidade. A maioria deles mantras, que não tem base teológica nem adoração ao divino. A igreja se envolve com grandes eventos, suntuosos congressos, que arrecadam muitos fundos. Pastores que se dizem líderes perderam a visão de serem guias. Não copiam a vida de Jesus, porque Jesus nunca foi líder. Se Jesus fosse líder, ele levantaria um exército em Jerusalém e em Israel para se debelar contra Pilatos, Herodes, até Roma. Mas Jesus não se propôs a ser líder. Ele foi o grande guia espiritual. Os pastores hoje não querem ser guias, querem ser líderes. Na Bíblia não tem a palavra líder, só tem a palavra guia. A palavra líder, ela é ligada à metodologia neoliberal do mercado. É o mercado que gerou o líder.
e a igreja entra no mercado como um supermercado religioso. É triste. Eu mesmo tenho uma agendazinha aqui, outra ali, outra acolá, na maioria das vezes porque membros da igreja pressionam o pastor para me levar em suas igrejas. Aí não tem problema, o Senhor está sustentando a minha despensa. E ele já me prometeu que o feijão, o arroz e o ovo, até o momento em que ele me chamar, não faltará na minha despensa. Amém, eu creio. Eu terei o que vestir, terei o que beber e terei o que comer. Para mim, essa é a prosperidade bíblica. Glória. O resto é o resto. Maravilha. Eu agradeço, querido Alexandre, essa oportunidade e trago aqui uma palavra de alerta para a igreja despertar, entender o que está acontecendo. Não se deixar levar por isso que nós estamos vendo aos nossos atos. Maravilha, pastor Edinaldo, que compartilhou toda a sua sabedoria conosco, só uma pitada. Terceira vez que o pastor esteve aqui no canal Análise Teológica e toda a vez que vem realmente é encantador porque as visualizações disparam, as perguntas disparam sempre. Trago o pastor Edinaldo justamente o que aconteceu aqui com as denominações que o pastor participa. Se não for os membros sinceros para pedir esse tipo de estudo, tá difícil encontrar sinceros no Brasil, mas ainda existe pastores remanescentes com brilhantes ideias, como aqui o pastor Edinaldo. Ele expõe as escrituras, e é as escrituras que convencem. Não precisa aqui nenhum guru no Brasil, nenhum apóstolo que venha trazer coisa nova. Debaixo do céu nada há de novo. E você encontra esse trabalho, já está o link do pastor Edinaldo aqui na descrição, você pode conhecer o trabalho dele aqui no YouTube. E hoje também eu deixei em especial aí o Pix do pastor Edinaldo para quem possa tá e sentiu no coração de estar ajudando esse ministério, que só quem é que está na caminhada sabe como é difícil realmente aí estar sustentado no âmbito financeiro. E Deus é o único que tem aí amparado esse tempo do fim, pastores como o pastor Edinaldo. Pastor, meu querido Alexandre, pode deixar também o meu telefone. Por favor, no seu link aí. Se alguém quiser me convidar para a igreja, amém. Estou à disposição. Este ano, estive já em Brasília, na igreja do pastor Nunes. Vou estar em Salvador, em julho e agosto, na primeira igreja batista de Salvador, Filadélfia, pastor Jorge Bezerra. Oh, glória a Deus. É o 10º ano que eu ministro lá. Uau! O pastor já botou no calendário oficial da igreja o Congresso de Escatologia. E esse ano, agora em julho, será o 10º congresso. Sequencial. Nem na época da pandemia deixou de acontecer. Imagine quanto que os irmãos cresceram na fé. Muito. A igreja ama a escatologia. Também estarei na igreja do pastor Irailton, que é Feira de Santana, uma semana antes, lá em Salvador. Depois estaremos em Goiânia. E depois tem mais um estado aí que eu não me lembro agora. Mas, se você quiser, eu estarei à sua disposição para ir em sua igreja, para trabalhar a escatologia. Eu agradeço muito, irmão Alexandre, pela visão e pela sua disposição em trazer esse tema, né, que, infelizmente, é tão raro. O pastor discutiu esse tema semana passada na Rádio Melodia do Rio de Janeiro. Você pode também digitar Rádio Melodia, Agenda 2030 ONU, que vai encontrar o pastor Edinaldo lá, defendendo as escrituras, a volta de Cristo, e é o que tanto amamos. Pastor Edinaldo, que Deus conserve em saúde, até a próxima. Muito obrigado pelo programa de hoje. Amém, pastor. Deus te abençoe. Amém. Da paz do Senhor.